avivamento da cidade de Asbury acabou, bem, a polícia foi lá e mandou fechar tudo, mas adivinha o que aconteceu? Agora está abrangendo a cidade inteira, se espalhou, é desse jeito, é desse demais. Outras escolas na Pensilvânia, em Missouri, no Tennessee, sim, está impactando agora o país inteiro. Agora nós vamos conversar com a pastora Valnice e vamos estudar a história desse homem, Francis Asbury, que começou isso tudo. Não deseje o que eles têm, deseje o que eles desejaram, a presença de Deus. Pois é, a pastora Valnice pesquisou e ela vai nos trazer uma história de muitos anos dessa Universidade de Asbury. Você vai ver que isso é o nome de uma pessoa e você vai ver por que ela tem esse nome hoje. Preste atenção, como sempre, alguém decide ter sede de Deus e entregar a sua vida por esse Deus. Preste atenção que a pastora Valnice vai nos trazer detalhes emocionantes dessa história, dessa Universidade de Asbury. Eu preciso que você se inscreva, preciso que você, sim, acione o sininho para receber as notificações, preciso que você dê o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube espalhe, né? Eu vou usar algumas palavras da pastora Valnice Milhomes. Tremenda, essa mulher é um marco na história da igreja em todo o nosso país e até no mundo. Eu conheci ela uma vez no Luna Park, em Buenos Aires, um avivamento grande que aconteceu ali. Eu estava com alguns pastores tradicionais que tínhamos ido aqui do Brasil e eles reclamavam, não dá para orar junto com essa mulher, não dá. Ela foi expulsa do Seminário Batista de Recife e ela foi para a África e voltou desse jeito, toda maluca, ficar orando aí em línguas estranhas, não entendo isso e tal. E eu fiquei com o pé atrás. Depois eu a encontrei ministrando em Curitiba, na comunidade cristã, e vi que realmente era uma mulher de Deus. E ela tem uma palavra profética, ela profetizou esse avivamento. Presta atenção. E falamos profeticamente sobre avivamentos que lembram-se? Fez parte da mensagem profética aqui, que é algo que nós deveríamos esperar neste ano de 2023 e além seriam focos de avivamento, não é? Falamos aqui. Ouvi algo de um pastor aqui querendo analisar, eu acho que querer estar analisando o que o Espírito faz é um pouco... Pois é, muitas pessoas rotulam, avivamento é isso, avivamento é cura, avivamento é dente de ouros. Eu vivi essa época, era uma delícia. Avivamento é tal coisa, não, avivamento é a presença de Deus. Ontem mesmo eu fiquei pensando, nós vivemos numa geração, glória a Deus, em que salas de oração, torres de oração 24/7 multiplicaram-se por toda a terra. Jerusalém mesmo, nós celebrou os meus 50 anos de ministério lá numa dessas torres de oração em Jerusalém, onde 24 horas por dia, e temos estado em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, com Tom Hess, 24 horas por dia, isso por anos. Então são cultos de adoração, de intercessão que duram há anos, sem parar dia ou noite. É isso que a pastora Valnice falou, é marcante. Isso se espalhou pelo mundo inteiro. E alguns anos atrás, nós nem conhecíamos esse tipo de coisa, mas deu a sede em algumas pessoas da igreja de querer mais, de buscar a Deus, de interceder. E nós passamos anos com uma das salas da igreja que nunca se fechou. Porque 24 horas por dia, uma pessoa ia lá, não era relógio de oração, um ligando para o outro quando terminava. Não, ia lá. E ele só saía quando aquele que vinha orar depois dele chegava. Então eu orava da 1 às 2 da manhã, ia embora quando chegava aquele que orava das 2 às 3, 3 às 4. E assim foi anos. A igreja cresceu muito, foi muita bênção. Pastor, mas então parou o avivamento? Não. Lá nós não tínhamos estrutura para mantê-lo. Eu vejo que as estruturas agora estão aperfeiçoadas, têm condições. E nós realmente estamos esperando colher aquele tempo, a semente que plantamos. E já estamos colhendo, porque agora são muitas pessoas que estão querendo orar. É o Espírito Santo. Vamos ver adiante, porque esse avivamento de Asbury vai nos ensinar muita coisa. Presta atenção. E por que tanta coisa em relação a estes jovens num culto que está durando esse tempo? Algo espontâneo.
Algo espontâneo, numa universidade, jovens. Essa é a coisa maravilhosa. Eu sou pastor na comunidade. Meu filho Juliano é o pastor principal agora. E sabe, a gente só vê o incentivo partindo daqui e dali, mas as pessoas, os pastores, os jovens estão pedindo para buscar, para orar. Tem gente fazendo propósito de 40 dias só em pão e água. Tem vários tipos de propósito. A verdade é que a sede está vindo e não aconteceu como vai ser ainda dentro do tempo. Mas pessoas estão recebendo cura, pessoas estão se convertendo muito. Então há no mundo inteiro. Sim, o profeta Jefferson disse que iria começar nos Estados Unidos porque eles foram os que mais ajudaram Israel e Deus cumpre as suas promessas. Mas que não seria localizado mais o avivamento que viria, que esse agora viria no mundo inteiro. Vamos ver mais algumas coisas que a pastora Vanice está falando. Vamos lá. E achei interessante, eu até há pouco traduzi e joguei aqui para ler. Por que eu joguei aqui? Porque achei interessante, porque ele se preocupou em contar a história da universidade, ou do nome, porque Asbury. Então eu vou ler para vocês, porque acho que é algo muito importante que está linkado com o que vamos falar hoje. Pois é, a pastora Vanice pesquisou e ela vai nos trazer uma história de muitos anos dessa universidade de Asbury. Você vai ver que isso é o nome de uma pessoa. E você vai ver por que ela tem esse nome hoje. Preste atenção, como sempre, alguém decide ter sede de Deus e entregar a sua vida por esse Deus. Preste atenção que a pastora Vanice vai nos trazer detalhes emocionantes dessa história, dessa universidade de Asbury. A Universidade de Asbury recebeu o nome do líder metodista Francis Asbury. Nasceu em 1745, morreu em 1816, que tinha apenas 26 anos quando veio evangelizar as colônias americanas. Ele era inglês. Ele foi enviado por John Wesley como missionário para a América. Ele se tornou um líder do segundo grande despertar, um grande avivamento que houve nos Estados Unidos. Estima-se que ele viajou 270 mil milhas a cavalo, pregando e plantando igrejas metodistas. Mas andar de circuito não era glamouroso. Vejam só. Pois é, e esse homem, inclusive, chegou à velhice sem casar, porque qual mulher que aguentaria esse estilo de vida? Ah, gente, não era esse comodismo que nós estamos hoje como igreja. Por favor, não era isso. Vejam o que tanta gente já pagou o preço para nós termos o que temos hoje. 1847, mais da metade dos pilotos do circuito metodista morreram antes dos 30 anos. Jovens chamados que foram para os campos por causa de que ataques de animais, exposição ao mau tempo, dificuldades de viagem. O sacrifício deles foi uma semente que morreu no solo e produziu uma enorme colheita espiritual. Você não se emociona um pouco quando vê esses jovens morrendo diante de todas essas dificuldades aí, sem desistir, buscando pregar a palavra de Deus? Chegavam nos 30 anos, todos esses fatores terríveis aí acabavam levando eles à morte. Mas ninguém desistiu. Francis Asbury não desistiu. E Deus deu tempo maior para ele. Vamos lá. Eu estou compartilhando isso porque creio que nos dias em que vivemos de tanto comodismo, olhar como é que os pioneiros levaram o evangelho e ver o que ocorreu, precisamos deste fogo, precisamos deste amor, desta paixão. A vida de Francis Asbury foi marcada por um intenso fervor espiritual. Depois de ser enviado para nossas costas por John Wesley, Asbury escreveu: devemos alcançar todas as partes da América, especialmente as fronteiras cruas. Não devemos ter medo de homens, demônios, animais selvagens e doenças. E quem é que está falando isso? Aquele que estava perdendo colegas jovens antes de completarem 30 anos de idade. Nosso lema deve ser sempre avançar. Como um Josué moderno, Asbury possuía a terra, apesar de suas frequentes doenças. Ele nunca se casou, talvez porque soubesse que seu estilo de vida sacrificial seria difícil para uma esposa. Irmãos,
que mais de 20 mil pessoas seguiram seu caixão quando ele foi enterrado na Virgínia após a sua morte aos 70 anos. Olha como Deus preservou a sua vida. Mais de 20 mil pessoas seguindo o seu caixão. Ela fala ali que como Josué, ele possuiu a terra. Sim, ele deu a sua vida para possuir, entre aspas, a terra. Vamos ouvir mais um pouquinho, é importante. A Asbury University, a universidade onde está ocorrendo esse avivamento, leva o nome desse gigante da fé. E aliás, em 1970, desta mesma universidade, houve um grande despertar espiritual, um grande avivamento. Acho apropriado que o avivamento que estourou na semana passada no campus também nos lembre de Francis Asbury. Não estou ouvindo críticos religiosos que são céticos em relação à música cantada no avivamento, ou preocupados com o emocionalismo, ou qual tradução da Bíblia está sendo usada, ou quais denominações são representadas na plateia. Que este fogo sagrado se espalhe pelo mundo e que o exército de jovens Francis Asbury seja enviado para reivindicar as nações para Jesus. Eu digo amém, amém e amém. Que em nossa geração vejamos jovens como este jovem que aos 26 anos parte para a América e deixa um marco tão grande. Isso nós não sabíamos, né? Em 1970, nessa universidade, já houve um grande mover. Aí há uma semente. Presta atenção. E evidentemente é um avivamento diferente de muitos avivamentos, e alguns que estão habituados às reuniões carismáticas pentecostais, de muita língua, de cair no chão, de rolar, de muita cura. Lá não tem nada disso. Parece um culto normal, mas o povo não se afasta porque conforme Deus, ninguém está buscando cura, nenhuma ênfase em cura, toda ênfase é o que? Jesus, a presença, a presença. Toda ênfase é o que? Jesus, a presença, a presença. E os testemunhos que eu tenho visto é isso, presença. E o que é, ao final e ao cabo, queridos, o avivamento? Eu sempre defini o avivamento como a vida de Cristo, a manifestação da vida de Cristo em nós. A presença de Deus. Vamos entender isso. O resto vem, pastor? Vem. Eu vi sinais com chuva, eu vi sinais miraculosos, eu vi pessoas largarem suas muletas depois de ano andando com a perna que ela não podia dobrar, o quadril, e sair correndo e hoje ser pastor. Eu vi. Mas aquilo era só o começo para nos preparar. Assim como muitos pastores descrentes, pseudo-pastores, começaram a achar defeito em qualquer coisa que não era dentro do padrão que eles achavam. Então, vamos crer na presença viva de Deus. Isso, né, não tem outra explicação. Não tem nada que fale mais direto do que é o avivamento, a presença de Deus no meio do seu povo. Não é a busca disso, daquilo. Às vezes nós temos um evangelho tão distorcido, muitas vezes eu me pergunto, na realidade é uma reflexão, quando eu vejo que muita gente só anda atrás de bênçãos, só anda atrás de milagres, só anda atrás disso, daquilo. Quando eu olho para aqueles que seguiram a Jesus, aqueles apóstolos que abandonaram tudo, não foram curados de nenhuma doença, não receberam no emprego, nem nada material, mas é a presença. Nós estamos começando a experimentar, mas já estamos dentro, não vai voltar atrás esse avivamento. Ah, Senhor, envolva-se, tenha sede de Deus, tenha o seu secreto com Deus. Bem, vamos ver a Valnice falar mais alguma coisa. Vamos lá. E o que eu acho lindo, maravilhoso, e oro para que esse fogo se espalhe pelas universidades, que os... Sim, pastora Valnice, amém, amém, amém. A gente vê que os nossos jovens entraram numa programação neurolinguística desde lá do primário, onde professores ficavam fazendo brincadeiras a respeito da autoridade do pai, onde as coisas começaram assim devagarinho e foi aumentando, a ponto de hoje as pessoas acharem que é anticristão. Aborto, que proclama isso. Não, tem que votar nessa pessoa, porque, sim, a mente dos nossos jovens foi formada, mas o Senhor Jesus está agora declarando poder sobre nós, para formar jovens que vão sozinhos buscar, que vão clamar. Nós vamos ver esse mover, já estamos vendo, os jovens estão passando madrugada orando, nós vamos ver isso. Vamos continuar ouvindo a pastora Valnice, por favor.
jovens sejam incendiados, a busca de quê? A presença de Jesus. E ali eu tenho que arrependimento de pecados, um retorno a Cristo, e já começam outras universidades, e outros saindo para pregar nas universidades. Isso é avivamento real. Talvez tenha acontecido contigo também, tenha vindo um nó na garganta, uma vontadezinha de chorar. É, meu querido, é verdade. É verdade. Nós precisamos entender o que é avivamento para não ficar buscando. Gente, não era isso que os apóstolos buscavam, no entanto eles acabaram curando, lembra de Pedro? Lembra? Não era isso. Eles queriam, era a presença de Deus. Vamos nos concentrar na presença da vida de Jesus na nossa vida. A pastora Valnice tem mais coisas claras para nós. Vamos lá. Entre igrejas tradicionais, porque Deus não está preocupado com denominação, com emocionalismo, com isso ou com aquilo. O que vai ao fim e ao cabo prevalecer são os frutos. Que Deus continue a soprar o vento, que o Espírito se espalhe por toda a terra, e ventos de avivamento nas escolas, nas universidades, nas casas, nas fábricas, nas ruas, nas feiras, nos hospitais, nas cadeias, que em todos os lugares tochas de avivamento comecem a arrebentar por toda a terra. E é isso que nós profetizamos, porque o Espírito não está preso a nada, e esse vento, em nome de Jesus, eu proclamo, decreto e profetizo, há de se alastrar por toda a terra, e que esse fogo comece em nós, que sejamos como este jovem Asbury, que estava cheio de paixão, que deu a vida para ver a América salva, e certamente se ele ressuscitasse, ele ficaria muito feliz em ver ali na universidade que leva seu nome, aqueles jovens. Mas ele com certeza recebe a notícia, os anjos dão a notícia lá no céu para ele. E seja glorificado o nome do Senhor. Oramos junto contigo, pastora Valnice. Oramos junto contigo, pastora Valnice. Que esse fogo se espalhe nas universidades, no meio dos jovens. Oramos, já está chegando no Brasil. Preste atenção, está chegando. Você não tem notícias, porque há muito braseiro acendendo. Daqui a pouco o fogo vai pegar inteiro. Em nome de Jesus, nós vamos ver isso com muita alegria. A presença de Deus nas nossas vidas. Você consegue compreender como o Senhor começa a mover aqui e ali, o inimigo se levanta tentando dizer não, 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 porque ele precisa oferecer para a nossa juventude, ele precisa oferecer para os homens aquelas coisas boas que Adão e Eva aceitaram, porque se ele não nos agradar, se ele não agradar os homens, a humanidade, se ele não aceitar isso, ele não tem como nos levar ao inferno, porque nós conhecemos o Senhor Jesus. Então o inimigo tenta fazer todas essas coisas, mas não só você entenderá o que está acontecendo, como muitas pessoas, quando você falar Jesus Cristo é o Senhor, estamos vivendo os tempos da volta de Jesus. Por favor, entenda, o Senhor Jesus te ama, pagou todo o teu pecado e mais tirou a culpa. Não há mais culpa. É como aconteceu com Barrabás. Barrabás desceu do lugar onde ele iria morrer e ficou livre, sem culpa nenhuma. Nós somos como que Barrabás, nós somos com nossas culpas pagas, nós estamos livres, nós temos vida eterna, e agora precisamos da presença do Senhor e da direção do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, eu queria incentivar você, tenha seu tempo em secreto nas madrugadas, seja lá a hora que for, seu tempo em secreto, buscando a Ele, pedindo sensibilidade ao Espírito Santo e percebendo quando Ele te dá a direção. Quando você é fiel no pouco, Ele vai te dar muito. Então vamos aprender a andar no Espírito Santo de Deus. Querido, eu estou contente de ter feito isso, porque logo nós vamos lembrar, olha como começou lá em Asbury. É Asbury que fala? Asbury? É, lá começou. E nós assistimos esse começo. E agora está se derramando sobre todos nós. Eu te peço, inscreva-se, deixe seu like, sim, acione o sininho e compartilhe. Deus te abençoe. Anime-se, porque eu estou animado. Eu queria passar para você essa segurança que o Espírito Santo tem me dado, de que tudo já começou. Se eu pudesse contar o que Deus fez nesse ano na minha vida, o que Deus está fazendo na igreja, não só em curas, mas em conversões em massa. Mas não se preocupe, você verá mais do que eu.
Deus te abençoe. E oremos uns pelos outros, isso é vital. Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa, abençoa. Dá-lhes fé, dá-lhe presença de Deus. Em nome de Jesus.